Meu enteado sempre foi quieto e distante, nunca permitiu que eu me aproximasse ou que tivéssemos um relacionamento. Mas o que mais me incomodava era a forma como ele agia nos encontros de família, deixando todos desconfortáveis e parecendo rude. Então, antes do próximo evento, que seria uma comemoração de Dia das Mães, eu pedi que ele não fosse para evitar esse clima. Quando ele insistiu em ir, eu disse que não precisava, já que nem tinha mãe para celebrar. Não pensei nas consequências, até meu marido cancelar tudo. Agora meu casamento está desmoronando e eu não sei como consertar isso. Eu, mulher de 39 anos, sou casada com meu marido de 37 anos, há 5 anos. Ele perdeu a primeira esposa para o câncer cerca de 1 ano antes de nos conhecermos. Ele tem um filho de 13 anos desse casamento, e eu tenho uma filha de 16 anos de um relacionamento anterior. Não temos filhos juntos. Moramos todos juntos e, no geral, as coisas têm sido razoáveis. Não perfeitas. Famílias reconstituídas raramente são, mas nós tentamos. O filho dele é extremamente quieto. Não de um jeito rude ou distante. Ele só é difícil de se conectar, quase não fala a menos que alguém pergunte algo diretamente. Não se oferece para participar das atividades da família. Não senta conosco nas noites de filme. Raramente desce para o jantar no horário. Não come com a gente quando meus pais estão em casa. Coisas assim. Não estou dizendo que ele é um garoto ruim. Ele é respeitoso e educado quando falam com ele e nunca faz bagunça. Mas está sempre no quarto ou perdido nos próprios pensamentos. Eu tentei por anos me aproximar, mas ele continua fechado. E eu aceitei que isso provavelmente não vai mudar. Minha filha é o oposto. É comunicativa, extrovertida e muito envolvida com o grupo de amigos. Ela gosta de conversar com a família e percebe como a energia simplesmente desaparece quando ele está no ambiente. Ela já me disse que quando ele está por perto, parece que todos ficam esperando que ele diga ou faça alguma coisa para não ficar estranho, mas ele nunca faz. Já tivemos jantares com meus pais em que ele ficava ali como uma estátua. Não respondia nada além de tá sim ou não quando perguntavam sobre a escola ou interesses. Uma vez, ele ficou olhando para a parede o tempo todo enquanto comíamos. Não estou exagerando. Minha mãe até me perguntou depois, em particular, se havia algo de errado com ele. É constrangedor. Ninguém sabe como agir quando ele está por perto, porque parece que ninguém deveria estar falando. Ele não faz isso de propósito, mas o clima fica desconfortável. Alguns meses atrás, minha filha e eu sugerimos que ele começasse a ir mais frequentemente aos eventos da família. Ela disse que isso ajudaria ele a se sentir incluído, e eu concordei. Eu quero que ele se sinta parte da família. Mas a resposta dele foi ir direto ao pai e reclamar que estávamos forçando ele a sair da zona de conforto. Então meu marido pediu que parássemos de pressioná-lo. Disse que o filho dele é introvertido e precisa de espaço, e que forçar só pioraria. Eu disse que tudo bem e pedi desculpas, embora tenha ficado frustrada, porque sinceramente não sei como ele vai fazer parte da família se nunca está com a gente. Enfim, avançando para a semana do Dia das Mães. Aparentemente meu marido estava planejando um jantar surpresa em um restaurante com a minha família. Eu não sabia até minha filha deixar escapar sem querer. Fiquei tocada, claro, mas também estressada, porque sabia que o filho dele iria e isso significava a atenção de sempre, especialmente com o meu lado da família, que nunca entendeu muito bem ele. Não digo isso por maldade. É a verdade. Minha família é próxima, barulhenta. Eles esperam brincadeiras, conversas, histórias e risadas. O filho dele não consegue lidar com nada disso. Ele simplesmente se fecha. Alguns anos atrás, em um churrasco de família, ele literalmente saiu de uma conversa em grupo e entrou na casa sem dizer nada. Meu irmão achou que ele estava sendo rude. Eu tive que defendê-lo, dizendo que ele só é quieto, mas eles não entendem esse tipo de silêncio. Para eles, parece frieza e até falta de educação. Então, no dia anterior ao jantar, pedi para conversar com ele. Minha filha também estava presente. Estávamos em casa enquanto meu marido ainda estava no trabalho. Perguntei ao meu enteado de forma gentil, ou pelo menos achei que fosse, se ele poderia ficar em casa enquanto saíamos para comemorar. Disse que não era castigo, mas que talvez fosse melhor para todos. Ele perguntou por quê. Eu disse que às vezes, o jeito quieto dele deixa minha família desconfortável, e eu não queria isso no jantar. Ele pareceu surpreso e disse que poderia se comportar e não causaria problemas. Eu respondi que não era sobre comportamento, mas sobre energia, e que eu sabia que ele não gostava de ser forçado a situações. Eu disse que talvez ele pudesse não ir dessa vez. E então falei algo que agora estou começando a me arrepender. Disse que não entendia porque ele estava tão interessado em comemorar o Dia das Mães comigo, sendo que, tecnicamente, eu não sou a mãe dele. No momento em que falei isso, ele ficou ainda mais quieto do que o normal. Percebi que sou errado, mas minha filha acrescentou algo como: também não é como se você agisse como se ela fosse sua mãe. E aquilo ficou no ar. Eu não estava tentando machucá-lo. Só estava sendo honesta. Achei que estava dando uma alternativa, não excluindo ele, mas dava para ver que ele ficou magoado. Eu ia dizer mais alguma coisa quando percebi alguém no corredor. Meu marido tinha chegado mais cedo e entrou sem fazermos ideia. Ele estava parado, olhando para nós. Não disse nada na hora, e o ambiente ficou completamente tenso. Depois, mandou as crianças irem para os quartos. Na hora percebi que isso não terminaria bem. Ele disse que o jantar estava cancelado. Simples assim. Perguntei por quê, embora já soubesse. Tentei dizer que ele não ouviu a conversa toda e que eu não estava sendo cruel, mas ele não quis ouvir. Só disse: está cancelado, e foi para o quarto.
Fui atrás e tentei conversar, mas ele encerrou o assunto. Não gritou, mas o tom dele era frio e definitivo. Perguntei o que eu deveria dizer à minha família, que estava esperando o jantar. Ele disse que não se importava. Disse que eu ultrapassei um limite. Tentei explicar que não estava tentando excluir o filho dele, só tornar o jantar mais tranquilo. Eu estava emocional naquele momento e provavelmente disse coisas que não deveria, mas ele não cedeu. Só repetia que eu magoei o filho dele. Sem saber o que fazer, na manhã seguinte peguei minha filha e saí de casa. Não fiz drama. Só arrumei uma mala, disse que ficaríamos um tempo na casa dos meus pais e fui embora. Ele não tentou me impedir, nem perguntou quando voltaríamos. Só assentiu e voltou para o que estava fazendo na cozinha. Estou aqui há 2 dias. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Meus pais perceberam que eu não estou bem, mas não entrei em detalhes. Minha filha sabe de tudo, claro, e também está frustrada. Ela diz que todo mundo sempre se adapta ao meio-irmão dela e ninguém pode falar o quanto isso é cansativo. E ela não está totalmente errada. Do ponto de vista dela, foram anos tentando incluí-lo. Ela o convidava para sair com ela e os amigos, jogar, ajudar a escolher presentes, mas ele sempre recusava ou ignorava. Ela até chorou uma vez quando ele ignorou completamente um discurso de aniversário em que ela o mencionou com carinho. Ela sabe que ele não faz por mal, mas ainda machuca. E sinceramente, eu passei anos tentando contornar a situação. Minha família acha que ele é rude ou que tem algo contra eles. Eu inventei desculpas. Disse que ele ainda sofre pela mãe ou que não está acostumado com famílias grandes, mas isso não cola para sempre. Já tivemos jantares em que a mesa inteira ficou em silêncio por causa dele. Isso muda o clima de tudo. Você não consegue brincar, falar alto ou conversar normalmente sem parecer que está incomodando. É como entrar em uma biblioteca e ter medo de fazer barulho. E sinceramente, isso é exaustivo, especialmente em um dia que deveria ser sobre mim. Sim, pode soar egoísta, mas não acho absurdo querer um jantar com pessoas que realmente querem estar ali. Eu não estava tentando bani-lo da família. Só achei que por uma noite talvez ele pudesse ficar em casa em vez de ficar rígido à mesa enquanto todos fingem que está tudo normal. Eu sei que o que eu disse saiu errado. Já fiquei revivendo isso na cabeça. Aquela parte de eu não ser a mãe dele, eu disse por frustração. Não foi planejado. Eu não quis usar isso contra ele. Eu tratei aquele garoto como se fosse meu desde o dia em que me mudei. Levei para a escola, fiz comida, cuidei quando ficou doente. Fiz tudo o que uma mãe faz, mesmo sem receber nada em troca. E isso desgasta com o tempo. Meu marido age como se eu tivesse destruído o filho dele de propósito. Mas ele nunca teve que lidar com o que é tentar construir algo com uma criança que deixa claro, por anos, que você é só alguém substituindo a mãe dele. Ele nunca quer conversar sobre isso. Sempre defende o filho. E eu entendo, é o filho dele. Mas e eu? E minha filha? Agora minha família está confusa. Minha mãe pergunta o que aconteceu com o jantar. Não contei a verdade porque não quero expor o menino, mas eles vão perceber algo. Meus irmãos estavam animados. Minha sobrinha comprou um presente para mim. E agora parece que eu cancelei tudo sem motivo. Nem é mais sobre o jantar. É sobre a forma como meu marido simplesmente encerrou tudo, como se meus sentimentos não importassem. Ele nem me deixou terminar de falar com o filho dele. Não pediu explicação. Não tentou conversar. Só cortou tudo. Isso me mostra exatamente onde estou nessa relação. Minha filha diz que isso já vinha acontecendo há muito tempo, que ela está cansada de sempre ter que se adaptar enquanto ele nunca precisa se explicar. E estou começando a concordar. É como se todos tivessem medo de dizer qualquer coisa que pudesse incomodá-lo. Enquanto isso, o resto de nós só tem que aguentar em silêncio. Eu amo meu marido, mas estou cansada. Cansada de fingir que ser emocionalmente ignorada por uma criança por 5 anos não me afetou. Cansada de parecer a vilã por dizer o que ninguém mais diz. E cansada do silêncio. Não só do filho dele, mas do meu marido também. Então, Reddit, eu fui a errada por pedir que meu enteado não fosse a um jantar? Por dizer que tecnicamente não sou a mãe dele, mesmo tentando explicar um ponto, ainda que de forma dura? Eu sei que poderia ter falado melhor, mas naquele momento, achei que estava fazendo a coisa certa. Meu marido claramente acha que eu sou a errada. Ele não entrou em contato e eu estou aqui me perguntando se esse casamento está a uma conversa de acabar. Tudo isso porque eu disse o que ninguém mais quis dizer. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você humilhou uma criança de 13 anos que perdeu a mãe. Não me importa o quão quieto ele seja. Você basicamente disse que ele não era bem-vindo porque a personalidade dele não combina com o clima da sua família. Isso é cruel. E o fato da sua filha ter se metido, como se estivesse entrando em uma disputa de provocações, só piora tudo. Se você tivesse parado em você se sente confortável em ir, tudo bem. Mas você levou para um não entendo por que você se importa e eu não sou sua mãe. Esse é o tipo de coisa que deixa marca. E o que esse garoto fez, afinal, além de existir quietamente na própria casa? Você diz que ele não é rude, não é desrespeitoso, nunca faz bagunça, e então ele não é suficiente porque não demonstra alegria do jeito que a sua família espera? Você não o quer lá, a menos que ele esteja entretendo os outros. E sobre o jantar ter sido cancelado? Ainda bem. Você tem sorte dele não ter te deixado. Imagine planejar uma comemoração para alguém que basicamente está dizendo para o seu filho ficar em casa e esconder o quanto ele é estranho. Ele defendeu o filho, como deveria. Ele não está te ignorando.
Provavelmente está se perguntando há quanto tempo essa dinâmica vinha sendo tão ruim sem que ele percebesse. Você foi a errada, e muito. Comentário 2. Eu não acho que isso seja preto no branco. Sou mãe de 2 adolescentes. Um deles é muito sociável, o outro, a ponto de as pessoas acharem que ele é rude. Ele não é. Ele é observador, demora para se soltar, não entra nas conversas de imediato. E não consigo nem contar quantos adultos, inclusive da família, já o fizeram se sentir mal por não ser uma atração social. A sua frustração é válida. 5 anos tentando e não se sentindo reconhecida por uma criança que você está criando, eu entendo como isso vai se acumulando, especialmente quando você se esforçou e não recebeu retorno. Mas foi aqui que você errou, na forma como transformou seus sentimentos em um problema para a criança. Você queria uma noite tranquila. Eu entendo. Mas você colocou a presença dele como algo que estragaria tudo antes mesmo de acontecer. Você poderia ter seguido outro caminho. Talvez conversar com seu marido em particular, ou até com o menino, mas de uma forma que não soasse como rejeição. Em vez disso, você o atingiu em cheio. E sua filha, não acho que seja só frustração. Ela guardou ressentimento por anos e soltou tudo naquele momento, sabendo que teria apoio. Aquilo foi feio. A dor da sua filha também é válida. Mas ela não é inocente nisso. Acho que vocês duas devem um pedido de desculpas a esse menino. Depois disso, você e seu marido precisam de uma conversa séria, não só sobre o filho dele, mas sobre como essa família tem funcionado. Você foi a errada. Comentário 3. Isso parece um comportamento que não começou no Dia das Mães. Parece anos de pequenas alfinetadas, comentários indiretos, suspiros e irritações não ditas que finalmente vieram à tona quando você achou que seu marido não estava por perto para ouvir. A diferença desta vez é que ele ouviu. As pessoas ficam usando a introvertido como se fosse um escudo que você é obrigada a tolerar. Mas vamos ser sinceros, você não quer ele lá. Não é sobre energia, ambiente ou sua família ser barulhenta. Você não gosta do que ele te faz sentir. Ele não precisa de você, não te espelha e não demonstra gratidão do jeito que você espera. Isso te incomoda. E, em vez de lidar com isso, você deixou virar ressentimento. E sua filha não tirou aquele comentário do nada. Crianças não improvisam assim a menos que já tenham ouvido o mesmo tom vindo de você em particular. Aquilo não foi só sinceridade adolescente. Foi permissão. Você permitiu que ela falasse assim com uma criança mais nova porque aquilo combinava com o que você sentia. Seu marido não exagerou. Ele finalmente ouviu a parte que você normalmente guarda. Cancelar o jantar não foi punição. Foi se recusar a celebrar alguém que acabou de dizer ao filho dele que ele é um problema. Sinceramente, ele teve sorte de chegar naquele momento. Se não tivesse, isso poderia continuar acontecendo em silêncio por anos. Você não perdeu um jantar. Você perdeu o benefício da dúvida. E sim, você foi a errada. Comentário 4. Estou com dificuldade de entender como uma criança sentada educadamente e quieta consegue estragar uma noite inteira. O que exatamente ele faria? Ficar parado demais? Responder com poucas palavras? Não rir alto o suficiente? Isso é uma justificativa muito fraca para excluir uma criança da própria família. Você apresenta isso como se estivesse sendo prática, mas soa como se você estivesse com vergonha dele. Vergonha suficiente para dizer algo deliberadamente cruel e ainda permitir que sua filha piorasse a situação. Aquele momento não foi sobre tornar nada mais fácil. Foi sobre deixar claro quem importa mais. Seu marido ter entrado não foi azar para você. Foi clareza para ele. Ele não ouviu um mal-entendido. Ele ouviu o filho dele sendo tratado como alguém indesejado. E, sinceramente, fez bem em agir imediatamente, em vez de minimizar a situação como muitos pais fazem para manter a paz. Outra coisa, a forma como você continua colocando o foco em você, seu jantar, seus sentimentos, seu cansaço, enquanto um menino de 13 anos tenta entender seu lugar no mundo depois de perder a mãe, isso é difícil de ler. Adultos podem desabafar e se afastar. Crianças internalizam isso e carregam por dentro. Não vou suavizar, se isso acabar com seu casamento, não será por causa de uma única frase. Será porque seu marido finalmente percebeu o quanto o ambiente emocional se tornou inseguro para o filho dele. E, se for preciso um divórcio para consertar isso, então que seja, e que ele coloque o filho em primeiro lugar. Atualização. Já se passaram quase 2 semanas. Fiquei em silêncio porque estava esperando as coisas se acalmarem, mas isso não aconteceu. Se é que algo mudou, só ficou mais absurdo. Depois que peguei minha filha e fui para a casa dos meus pais, eu esperei. Achei que meu marido entraria em contato primeiro. Ele não entrou nenhuma vez. Dei espaço, achando que ele se acalmaria e perceberia que eu não estava tentando machucar o filho dele. Eu só queria um jantar em que ninguém estivesse pisando em ovos.
Quando finalmente entrei em contato, sugeri uma conversa. Eu queria consertar as coisas. Até propus uma solução que achei justa. Poderíamos ver a possibilidade de matricular o filho dele em outra escola no próximo semestre. Talvez até um internato, onde ele pudesse se sentir mais confortável. Um ambiente menor, mais tranquilo, onde ele não se sentisse forçado a interagir com a minha família nem sufocado em casa. Achei que isso poderia ajudar todo mundo a respirar. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Perguntou se eu entendia o que estava sugerindo. Mandar embora o filho dele que ainda está de luto, porque ele deixa minha família desconfortável. Eu disse que não era isso que eu queria dizer, que eu estava tentando proteger todos, inclusive o filho dele. Falei que não odiava o garoto. Só não sabia como me aproximar de alguém que claramente não queria nada comigo. E ainda acho que não estou errada por me sentir assim. Eu o criei como se fosse meu. E parece que isso nunca importou. Ele me interrompeu. Disse que eu não podia tentar transformar isso em gentileza. Que ele ouviu exatamente o que eu falei. Eu retruquei que ele estava errado por ficar escutando escondido, por ficar ali espionando em vez de se manifestar como um adulto. Ele disse que o que ouviu foi suficiente para confirmar tudo o que já sentia há anos e não queria acreditar. Fui embora de novo, voltei para a casa dos meus pais. Dessa vez eu estava furiosa. Me senti traída. Tudo o que fiz pelo filho dele, todas as consultas médicas, todas as vezes que preparei o lanche dele ou levei algo que ele esqueceu na escola. Nada disso importou depois de uma frase errada. 2 dias depois, voltei novamente, pronta para ter uma conversa de verdade. Achei que com os ânimos mais calmos poderíamos recomeçar. Mas quando cheguei, nossas coisas, minhas e da minha filha, estavam em caixas plásticas do lado de fora da casa. Minhas malas também estavam lá. Tudo, menos meu nome na caixa de correio. Toquei a campainha. Ele abriu a porta e não me convidou para entrar. Apenas ficou ali e disse, acabou. Eu perguntei, o que acabou? Ele olhou direto para mim e disse, ele não está seguro com você aqui. Perguntei se ele estava brincando. Disse que ele não tinha direito legal de me expulsar da minha própria casa. Falei que eu tinha todo o direito de estar ali, que legalmente ele não podia me tirar só porque estávamos brigando. Ele respondeu, então arrume um advogado, mas você não vai voltar aqui como se nada tivesse acontecido. E então ele disse tudo. Contou que o filho dele havia revelado sobre as vezes em que minha filha zombou dele. Sobre quando ela riu com as amigas e o chamou de esquisito silencioso, quando ele passou pelo quarto dela. Sobre quando fez um vídeo dizendo que viver com uma boneca assombrada ainda era melhor do que ter um meio-irmão. Perguntei por que ele nunca me contou nada disso. Ele disse que o filho nunca quis causar drama, mas, depois do que aconteceu, finalmente se abriu. E então ele falou que mais o machucou. Todas as pequenas coisas que eu fiz. A forma como eu olhava para o filho dele quando ele ficava muito tempo no quarto. Os suspiros, os revirar de olhos, os comentários de ele nem está tentando. A maneira como eu pedia que ele ajudasse quando tínhamos visitas, mas nunca pedia o mesmo à minha filha. Ele disse, ele nunca te odiou, mas você fez questão de que ele soubesse que não era seu. Eu disse que ele estava distorcendo as coisas. Lembrei tudo o que fiz por aquele garoto. Ele respondeu que não era sobre o que eu fiz, mas sobre o que eu permiti, o que ignorei, o que justifiquei. Disse que eu podia repetir o quanto quisesse que amava o filho dele, mas que amor não se parece com culpar uma criança por ser quieta. Amor não é dizer que ele não deveria ir a um jantar de Dia das Mães porque é socialmente estranho. Ele disse, olhando nos meus olhos, você nunca mais vai chegar perto do meu filho. Eu, exaltada, lembrei novamente que ainda somos legalmente casados e que ele não pode me excluir da minha própria casa. Ele respondeu que se eu quisesse morar lá como uma invasora, ele não me impediria, mas ele e o filho sairiam. E que se eu insistisse, ele pediria o divórcio e ficaria com tudo que estivesse no nome dele. Eu verifiquei. Ele não está blefando. Então voltei a morar lá com minha filha. Meu nome está em parte da documentação, e não vou dar a ele a satisfação de me expulsar como se eu fosse uma intrusa. Mas a tensão é insuportável. Ele e o filho ficam isolados. Minha filha evita a cozinha quando eles estão em casa. Ninguém conversa. Dormimos em quartos separados. É como viver em um hotel com estranhos. E para piorar, a escola se envolveu. Aparentemente, o orientador do filho dele ligou depois que alguém, acho que foi ele, denunciou o bullying. A escola quis falar com os pais. Tive que participar de uma chamada de vídeo em que o orientador perguntou sobre a dinâmica da casa e se as crianças se sentiam seguras. Foi humilhante. Eu disse que não tinha acontecido nada. O pai dele disse, sem rodeios, que o filho vinha sendo emocionalmente isolado e alvo de comentários por anos e que só agora teve coragem de falar. E claro, minha filha acabou no meio disso. As notas dela estão caindo, e ela diz que o estresse está acabando com a motivação. Tentei falar isso ao meu marido, e ele respondeu sem emoção, que ela está estressada porque se acostumou a menosprezar alguém e agora está lidando com as consequências. Perguntei se ele realmente achava que nossa filha era uma agressora. Ele disse que se fosse só isso, ainda seria mais fácil, mas que a forma como ela desumanizou o filho dele era pior. Disse que se arrepende de não ter enfrentado isso antes, mas achava que eu resolveria. Não contei os detalhes para minha família, mas eles sabem que mal estamos nos falando. Perguntam por que o jantar de Dia das Mães foi cancelado, e eu não disse a verdade. Estou com vergonha. A pior parte é que fiz um jantar pequeno na casa dos meus pais no fim de semana seguinte. Só eu, minha filha, meus irmãos e minha mãe. Postei algumas fotos. Nada exagerado, só comida, vinho e presentes.
Escrevi cercada de amor. Ele não disse nada. Mas no dia seguinte, vi que ele me removeu de todas as redes sociais. Sem fotos nossas, sem status, nada. Como se eu tivesse sido apagada. Ainda estou usando a aliança, ainda fingindo que isso tem conserto. Mas neste ponto não sei mais se tem. Todo mundo fala do garoto, do luto dele, do desconforto dele. Mas ninguém fala de como dói ser rejeitada por alguém de quem você cuidou por 5 anos. Ninguém fala de como é ver a casa ficar fria. E ninguém reconhece que você está tentando. Então, sim, talvez eu tenha cometido um erro. Mas não fui a única responsável por estragar aquele jantar. E não vou ficar em silêncio enquanto agem como se eu não existisse. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você não pode agir como se estivesse confusa depois de tudo isso e ainda esperar simpatia. Você sentou na frente de uma criança que perdeu a mãe e disse que ele não pertencia a um jantar que celebrava a maternidade. Depois, quando seu marido teve coragem de defendê-lo, sua reação foi sugerir mandar o garoto embora, como se ele fosse um problema a ser despachado. Aquilo não foi uma solução. Foi uma última tentativa de afastá-lo sem dizer isso diretamente. E vamos falar dessa história de eu cuidei dele a qual você continua se agarrando. Você não foi uma santa. Foi uma madrasta fazendo o mínimo e ainda mantendo uma contabilidade emocional o tempo todo. Você só começou a listar tudo o que fez quando deixou de ficar em segundo plano e seu marido finalmente prestou atenção. Então, você deu carona e preparou lanches. Parabéns. Mas também permitiu que sua filha transformasse a vida dele em um pesadelo constante e fingiu que era só coisa de crianças que não se dão bem. Agora você voltou para casa usando seus direitos legais como base, enquanto age como se ele tivesse feito isso com você. Ele não fez. Ele apenas finalmente enxergou você com clareza. E, sinceramente, espero que ele esteja falando sério quando diz que vai pedir o divórcio. Aquele garoto não precisa passar mais um ano vivendo sob o mesmo teto que você. Comentário 2. Você nunca quis realmente uma família reconstituída. Você queria um reset, onde sua filha continuasse sendo o centro de tudo. E esse garoto quieto apenas se encaixasse na dinâmica sem causar problemas. Quando isso não aconteceu, você começou a desgastá-lo aos poucos, de forma passiva, mas constante. Você não precisa gritar com uma criança para fazê-la se sentir indesejada. O seu silêncio fez esse trabalho. Seus suspiros, a zombaria da sua filha, que você claramente ignorava. Tudo isso transmitia a mesma mensagem: por que você não é mais fácil de amar? E quando finalmente foi confrontada, sua solução foi arrancá-lo da própria vida e mandá-lo para outro lugar. Você nem parou para pensar em como isso soaria. Apenas apresentou como um acordo e ficou surpresa quando o pai dele decidiu encerrar tudo. A participação da sua filha nisso também não é pequena. Você permitiu que ela transformasse o próprio conforto em arma, enquanto fingia que ela só estava tendo dificuldades. Ela não estava. Ela foi encorajada por anos observando como você falava e tratava o menino. Esse tipo de crueldade não cresce no silêncio. Cresce com permissão. Você não perdeu sua família de um dia para o outro. Você foi desgastando tudo aos poucos e depois se surpreendeu quando eles disseram o chega. Comentário 3. Você escreve como alguém convencida de que o problema é que as pessoas entenderam mal o seu tom, e não que o seu tom reflete quem você realmente é. Você não o perdeu no Dia das Mães. Você o perdeu no dia em que decidiu que o seu desconforto era mais importante do que o luto dele. Perdeu quando viu sua filha humilhá-lo e chamou isso de frustração. Perdeu cada vez que comparou o silêncio dele com a extroversão da sua filha e concluiu que silêncio era defeito. Você usou seus direitos legais para justificar voltar para uma casa onde ninguém quer estar perto de você. Isso não é força. É orgulho sem direção. Você não voltou porque queria consertar algo. Voltou para provar que não podia ser expulsa. E, ao fazer isso, apenas provou que ele estava certo em proteger o filho dele de você. Você disse que ainda usa a aliança. Para quê? Esse casamento acabou no momento em que você tratou uma criança como um obstáculo e esperou reconhecimento por fazer o mínimo. Fique com a aliança se quiser. Ela já não significa o que significava antes. Atualização 2. As coisas pioraram ainda mais rápido do que eu esperava. Depois de voltar a morar na casa legalmente, sim, legalmente porque não vou deixar ninguém distorcer a situação como se eu fosse uma invasora, tentei estabilizar tudo. Cozinhei, mantive a casa limpa, pedi à minha filha que fosse tranquila e respeitosa. Fiz um esforço real para manter a civilidade. Meu marido mal falava. O filho dele evitava contato visual. Nenhum dos dois me reconhecia a não ser quando era necessário. Cansei do silêncio, da educação forçada. Então planejei algo, um jantar com os dois lados da família, incluindo o dele. Um jantar de recomeço. Não contei para ele. Achei que se todos se sentassem à mesma mesa novamente, isso tiraria dessa bolha em que ele está. Convidei até o primo dele, com quem ele é próximo. Limpei a casa inteira, pedi comida pronta, comprei flores. Ele chegou, viu tudo e não disse nada. Só olhou para mim e disse: "Você fez isso sem perguntar." Depois saiu, mandou todo mundo ir embora e explicou o motivo para o primo dele na frente de todos. Que eu tinha levado o filho dele ao limite emocional e me recusava a assumir isso.
O primo ficou em choque e foi embora. Foi a primeira vez que percebi que ele provavelmente vinha falando de mim pelas costas há semanas. Depois disso, sugeri trocar os quartos das crianças. Disse que minha filha precisava de mais luz para estudar. O quarto dela é menor, mais escuro, dá para um beco lateral. O quarto do filho dele é de frente com janelas grandes. Falei que isso poderia ser um recomeço para ela e talvez ajudasse a aliviar a tensão. Ele me interrompeu e disse que ela não precisa de um quarto maior para parar de intimidar os outros. Eu perdi a paciência. Disse que ela não era uma agressora, que era uma adolescente frustrada reagindo por ser ignorada na própria casa. Ele respondeu que ela não estava reagindo, mas encenando crueldade e chamando isso de frustração. Eu disse que ele estava sendo injusto. Ele foi embora de novo. Foi aí que deixei um bilhete. Só um na geladeira. Seria bom se todos ajudassem mais nas tarefas da casa. Só isso. Sem nomes, sem acusações. Ele encontrou, não disse nada, e depois me devolveu o bilhete junto com vários outros que ele guardou ao longo dos anos. Pequenos comentários passivo-agressivos que eu fiz e esqueci. Recados antigos, post-its. O jantar é às 19 horas. Espero que as pessoas se importem desta vez. Algumas pessoas precisam participar mais dessa família. Não estamos criando fantasmas aqui. Ele disse, essa é a casa que você construiu. Então tentei uma última coisa. Esperei ele sair e chamei o filho dele para conversar. Fui calma, amigável. Disse que queria fazer as pazes, que sabia que as coisas estavam tensas, que me arrependia da forma como falei antes. Mas então perguntei por que ele sempre se isolava, por que não dava uma chance às pessoas, por que não tentava fazer parte da família em vez de apenas ser tolerado nela. Disse que parecia que ele só se importava quando recebia atenção, mas nunca dava em troca. Ele me olhou e não disse nada. Levantou e saiu da sala. Acontece que meu marido estava no corredor, gravando novamente. Ele veio até mim mais tarde naquela noite e colocou o vídeo para tocar. Não disse nada. Só deu play e ficou ali. Tentei me defender. Disse que era apenas uma conversa. Ele respondeu, você encurralou um garoto de 13 anos sozinho em uma casa onde ele nem se sente seguro. Eu chamei a polícia. Disse que meu marido estava gravando as pessoas dentro de casa e que eu não me sentia segura. Falei que ele estava montando um caso contra mim e manipulando uma criança para espionar. Não achei que levariam a sério, mas eles vieram. Fizeram perguntas. Mostrei as gravações e, para minha surpresa, ficaram do lado dele. Ele disse que tinha o direito de documentar o que estava acontecendo na própria casa, desde que não fosse vigilância escondida. Depois perguntaram se alguém queria sair temporariamente da casa para diminuir a tensão. Eu disse que não, mas ele olhou para eles e disse, sim, eu e meu filho. Ele arrumou as coisas naquela mesma noite. Pegou 2 bolsas e saiu com o filho. Eu não achei que ele faria isso. Achei que fosse só uma ameaça, uma forma de impor poder. Mas ele foi embora. Desde então, quase não o vi. 3 dias depois, o advogado dele entrou em contato comigo. Ele pediu o divórcio. Eu nem tive tempo de processar tudo. Tentei dizer que ainda poderíamos salvar algo. Mandei mensagens, e-mails. Disse que tudo aconteceu rápido demais, que precisávamos ser razoáveis, que ainda somos casados, que a casa é compartilhada, que nossa filha tem uma vida ali. Ele respondeu uma única vez. Toda vez que eu te dei espaço, você tomou mais. Não vou dar mais nada. Ele está brigando por tudo. Casa, dinheiro, até divisão de contas conjuntas. O advogado dele é agressivo. O meu já me avisou que ele entrou nisso preparado. E a pior parte é que nem consigo culpar só ele. Eu tento me convencer de que ele exagerou. Mas ele está certo em algumas coisas. O problema é que não consigo mais olhar para aquele garoto e sentir algo bom. Tentei pensar de forma racional. Disse a mim mesma que ele é só uma criança que perdeu a mãe, que não pediu nada disso. Mas não consigo perdoá-lo nem um pouco. Ele ficou ali, me vendo desmoronar, enquanto se fazia de vítima silenciosa. Ele assistiu meu casamento acabar e deu ao meu marido exatamente o tipo de dor que o fez cruzar o limite. Ele conseguiu tudo o que queria. Distância, silêncio e o pai só para ele. E agora eu sou a vilã, porque não o amei da forma que esperavam. Ninguém fala de como é impossível amar alguém que te olha como se você fosse uma estranha dentro da própria casa. Ninguém fala do luto de investir em uma criança que não te dá nada em troca além de silêncio e afastamento, e depois te acusa de coisas que você nem sabia que fez. Então sim, eu cometi erros. Mas ainda não acho que mereço isso. Eu não fui perfeita, mas estive presente. Eu apareci. Eu tentei. E agora estou sozinha na casa que ajudei a manter, sendo pintada como uma mulher tóxica que destruiu um garoto que nunca disse uma palavra contra mim, até dizer. E todo mundo acreditou nele. Comentários do Reddit. Comentário 1. Essa última frase me chamou a atenção. Todo mundo acreditou nele. Não. As pessoas viram você e acreditaram no que viram. Você não foi apagada, você foi revelada. Isso não foi uma campanha para te difamar. Foi você aparecendo todos os dias e fazendo um garoto se sentir como um móvel indesejado dentro da própria casa. Ele nem precisou dizer nada. As pessoas observaram. As pessoas perceberam. Até a sua família provavelmente percebeu, mas não quis criar conflito. E, para deixar claro, você nunca esteve realmente investida nele. Você o tolerava, e agora sente ressentimento porque ele não foi grato. Você queria uma família pronta. Em vez disso, recebeu um garoto em luto.
E isso te deixou com raiva. Ele não facilitou para você. Mas ele não destruiu sua vida. Ele sobreviveu a ela. E é isso que te incomoda. Comentário 2. Você continua falando sobre o que ele deixou acontecer, como se seu enteado tivesse orquestrado o fim do seu casamento só por existir. Ele não fez isso. Você fez. E você ainda não entendeu. Toda vez que você tentou recomeçar, vinha acompanhada de alguma imposição, um jantar forçado, uma troca de quartos, uma conversa artificial. Você não estava consertando nada. Estava encenando uma falsa harmonia e esperando que ele se adequasse. E sobre a gravação, você fala como se tivesse sido surpreendida, mas ele apenas registrou você tentando fazer um garoto se sentir culpado para demonstrar afeto. Você não pediu que ele conversasse. Você pediu que ele mudasse quem ele é para que você se sentisse melhor. Ele se retirou. Seu marido viu isso e percebeu que já tinha esperado tempo demais. Isso não é sobre perder a casa, o jantar ou a iluminação do quarto da sua filha. É sobre você perder o controle da narrativa que construiu sobre si mesma e agora vê tudo desmoronando em tempo real. Comentário 3. Você se convenceu de que isso é sobre seu marido ter se tornado frio. Mas, lendo nas entrelinhas, fica claro que ele vem sofrendo em silêncio há anos. Não só pela esposa que perdeu, mas pela família que tentou construir depois disso. Ele te deu muitas chances. Muitas mesmo. E, em cada uma delas, você mostrou que as necessidades do filho dele eram negociáveis, enquanto as suas eram regra. O que mais chama atenção é como você descreve esse garoto como se ele fosse alguém calculista. Você acha que ele deu ao pai a quantidade certa de dor para virar o jogo? Não. Ele suportou tudo em silêncio até que o pai finalmente percebesse o dano. Você não estava cuidando. Estava atuando. E agora que essa atuação acabou, o público foi embora. Além disso, sua filha está assistindo a tudo isso. Está vendo como você a protege das consequências. Como você chama crueldade de desabafo. Como você chama alguém de frio só porque essa pessoa não demonstra felicidade sob pressão. O que quer que aconteça daqui para frente, guarda, divórcio, disputas legais, ela vai carregar essa versão de você pelo resto da vida. E nenhuma troca de quartos ou jantares forçados vai consertar isso. Você perdeu o ambiente. Só ainda não percebeu isso completamente. Atualização 3. O divórcio foi finalizado. Papéis assinados. Acordo concluído. Acabou. A casa foi vendida há 3 semanas. Agora moro de aluguel. Cozinha pequena e ultrapassada. Quase não tem quintal. Minha filha odeia. Ela não diz isso diretamente, mas dá para ver. Quase não come. As notas caíram. Passa o tempo todo no quarto ou no celular. A gente quase não conversa mais, não como antes. Ela diz que não quer entrar no assunto, mas eu reconheço aquele olhar. Ela me culpa. Eu entendo. Não quer dizer que eu aceite, mas entendo. Ainda não consigo acreditar em quão rápido tudo aconteceu depois que ele deu entrada. Como se já estivesse preparando tudo pelas minhas costas. As contas já estavam separadas. O advogado dele tinha cópias de todas as mensagens, anotações, áudios e e-mails. Ele tinha até a mensagem que enviei ao filho dele tentando conversar. Aquela mensagem foi calma e respeitosa. Mesmo assim, trataram como se eu tivesse passado dos limites. Eu não ameacei. Só disse que queria explicar que eu não era um monstro, que eu também tinha sentimentos. Pelo visto, até isso foi considerado inadequado. A parte mais difícil é o silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma raiva, só nada. Achei que sentiria falta das discussões, mas sinto falta de ser reconhecida, de ser vista. Em um momento sugeri um período de afastamento. 6 meses. Dar um tempo para tudo respirar. Talvez não precisássemos destruir tudo tão rápido. Quem respondeu foi o advogado dele, não ele. O cliente não concorda com uma separação temporária. O cliente não tem interesse em reconciliação. Isso me atingiu mais do que o próprio divórcio. Ele tinha terminado de verdade. Entrei com um pedido para ficar temporariamente com a casa, alegando que eu estava emocionalmente abalada e precisava de estabilidade. O juiz negou. Eu não era a principal responsável pelo menor envolvido e o pedido não tinha qualquer evidência de risco, dificuldade ou perigo. Ele pôde voltar para casa por 2 meses enquanto resolvíamos a venda. Eu tive que ficar na casa da minha irmã até conseguir este lugar. Até hoje, acordo achando que vou ouvir eles na cozinha. O som daquela torradeira barata que ele adorava. O jeito como o filho dele arrastava os pés pelo corredor. Eu odiava aquilo. Agora daria qualquer coisa para ouvir de novo. Cometi um erro com a escola. Hoje eu vejo. Eu disse à administração que minha filha e o enteado não deveriam ficar nas mesmas disciplinas eletivas no próximo ano, que ela estava ansiosa por causa do conflito prolongado em casa. Não fui agressiva. Falei de forma cuidadosa, profissional. Mas devem ter sinalizado isso, porque um orientador ligou para o meu ex. Logo depois,
O advogado dele enviou uma carta acusando-me de usar canais institucionais para prejudicar o bem-estar de uma criança que já não estava sob minha responsabilidade. Eu nem sabia que isso poderia ser usado contra alguém. Depois descobri que ele entrou com um pedido formal para ter autoridade total sobre todas as decisões escolares do filho. Minha advogada me orientou a parar de entrar em contato com qualquer pessoa ligada ao menino. Eu queria escrever uma carta para o processo, explicando como foi difícil formar uma família mista e o quanto todos nós tentamos. Ela me impediu na hora. Disse que eu não tinha mais legitimidade legal e que só estaria chamando atenção negativa. Mesmo assim, tentei ajudar meu caso de outra forma. Sentei com minha filha e conversei sobre como as coisas realmente eram em casa. Gravei o áudio, só por precaução. Não ensaiei nada. Fiz perguntas, ela respondeu. Queria que alguém ouvisse o lado dela, como era difícil viver com alguém que agia como se fossemos intrusas na própria casa. Quantas vezes ela se sentiu ignorada, desconsiderada, desrespeitada. Ela falou que ele se afastava quando ela tentava incluí-lo, que fazia ela se sentir observada o tempo todo. Eu não disse que estava gravando, mas ela descobriu depois. Viu o arquivo no meu celular uma semana depois, ficou furiosa, disse que não era uma ferramenta para ganhar uma disputa e ficou 2 dias sem falar comigo. Tentei explicar que queria dar voz a ela, garantir que o tribunal entendesse o que ela viveu. Ela disse que eu só me importava com a minha imagem. Eu quis discutir, mas não discuti. Ela falou sério. Não há guarda compartilhada. Ela mora comigo em tempo integral. Ele não contestou. Nunca mais quis saber dela. Sei que ele a culpa. Provavelmente a vê como uma extensão de mim. Não importa que ela ainda seja uma criança. Não importa que ela também reagiu a uma dinâmica que não criamos sozinhas. Às vezes ele aparece na escola. O filho dele joga basquete agora no time principal. Vi um cartaz. Eles estão construindo uma nova vida e não deixaram nada da antiga nela. Não vejo nenhum dos dois há meses. Não desde a última vistoria da casa antes da venda. Nenhuma palavra, só um aceno. Pensa em ligar, mandar um e-mail. Não faço. Ele guardaria, adicionaria ao arquivo. Ainda acredito que o casamento poderia ter sido salvo. Ele desistiu cedo demais. Tudo que construiu, jogou fora por causa de algumas conversas e tensões. Todo casal tem atritos. Toda família tem dificuldades. Mas ele queria perfeição ou silêncio. E quando não teve isso, foi embora. E por mais que eu tente me convencer do contrário, nunca vou perdoar aquele menino. Já tentei de todas as formas pensar racionalmente, lembrar que ele é jovem, que está de luto, que não é responsável pelas escolhas dos adultos. Mas não consigo deixar isso para trás. Ele ficou ali, dia após dia, me vendo afundar enquanto todos ao redor o viam como frágil e nobre. Ele nunca gritou, nunca xingou, nunca reagiu, mas também não precisava. Conseguiu exatamente o que queria sem fazer nada. E levou tudo com ele. Agora estou aqui, em um lugar menor, em outra cidade. Minha filha quase não fala comigo, a não ser sobre dever de casa ou comida. Meu celular vive em silêncio. Passo as noites revivendo conversas que não saíram como eu queria, tentando entender como acabei perdendo um casamento que eu juro que lutei para manter. E fico repetindo para mim mesma uma verdade que não consigo dizer em voz alta. Talvez eu não tenha sido uma boa madrasta. Talvez eu não tenha sido feita para criar o filho de outra pessoa. Mas eu ainda era uma esposa, ainda sou mãe, eu estava tentando. E no fim, nada disso importou. Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu li isso e tudo que vejo é uma mulher que achou que, por estar legalmente casada, era intocável. Você queria reconhecimento por simplesmente estar presente, mas nunca parou para refletir sobre como fazia aquele garoto se sentir. Você colocou sua filha como o centro de tudo e tratou o silêncio de um menino em luto como se fosse desafio. E agora, depois de tudo desmoronar, você ainda não aceita a derrota. Gravar sua filha para sustentar a sua própria versão da história não foi proteção, foi manipulação. E ela sabe disso. É por isso que quase não fala com você. Você não perdeu só um marido, perdeu a credibilidade com a única pessoa que ainda estava do seu lado. E você continua dizendo que ele não fez nada. Essa é a parte que mais impressiona. Ele realmente não fez. Não brigou, não explodiu. Apenas existiu de uma forma que expôs tudo o que você não conseguiu ser. E isso foi suficiente para fazer você odiá-lo. Comentário 2. Você escreve como alguém que entende as consequências, mas se recusa a encarar a causa. Tudo é colocado no passado, de forma mecânica e unilateral. Você cozinhou, tentou, ofereceu soluções. Tudo isso parece nobre até perceber que sempre foi mais sobre consertar a aparência das coisas do que sobre como as pessoas se sentiam. Você não perdeu o casamento. Você o esvaziou até não restar nada para ele segurar. E agora ficou com o barulho de tudo aquilo que se recusou a ouvir quando ainda importava. Sua filha não está sofrendo só por causa da mudança ou do silêncio. Ela também está de luto. Perdeu um irmão, um lar e uma versão de você em quem talvez nunca tenha confiado totalmente, mas ainda acreditava que ao menos seria consistente. Você ensinou a ela que lealdade emocional é uma arma, que silêncio é culpa e que limites são rejeição. Ela pode ainda não ter palavras para isso, mas um dia vai ter. E quando tiver, não vai ser bonito. Você ainda está tentando vencer. Não há mais nada para vencer. Ele foi embora. O garoto foi embora.
A história acabou. O que resta agora é se você é capaz de conviver com o eco do que fez sem continuar fingindo que foi você a traída. Comentário 3. Você queria uma versão de família que ficasse bonita em fotos e que não questionasse nada. No momento em que alguém não se encaixou nisso, seu enteado, você foi desgastando ele aos poucos até que ele deixasse de confiar em você. Depois, quando seu marido finalmente tomou uma atitude, você tratou isso como abandono. Você diz que estava tentando. Não, você estava gerenciando uma narrativa. Vamos ser honestos. Você não perdeu o casamento quando ele entrou com o divórcio. Você perdeu quando sua casa deixou de ser um lar para um garoto que já tinha perdido um antes. Ele provavelmente suportou em silêncio por anos, esperando que aquilo passasse. Não passou. E quando finalmente buscou ajuda, você transformou isso em algo sobre você. Agora você está nesse estado estranho depois do divórcio, em que não admite nada e culpa todo mundo. Nem sua própria filha acredita mais nisso. Ela não está destruída por causa dele. Ela está abalada por ver o que acontece quando empatia vira algo opcional.